Essa semana, o secretário de Estado da Fazenda, Rafael Fonteles, em entrevista à TV Costa Norte, falou das preocupações de como os indicadores negativos que o Brasil vem apresentando podem interferir na estabilidade da gestão fiscal do Estado. Dentre outros temas, nós conversamos sobre a execução de obras na planície litorânea, intervenção dos estados na tentativa de barrar o aumento nacional do preço dos combustíveis e ainda sobre proposta de aumento para os servidores públicos estaduais que deve ser encaminhada para votação na Assembleia Legislativa ainda este ano. Secretário, os indicadores do Brasil de desemprego, aumento da fome, combustível caro, inflação, eles podem, de alguma forma, afetar esse equilíbrio de gestão fazendária que o Piauí ele tem demonstrado? Olha, a gente vê com muita preocupação esse cenário macroeconômico do país, de inflação recorde, desemprego recorde, subida da taxa de juros, recessão que se avizinha para o ano que vem, já várias instituições financeiras fazendo projeções de decrescimento da economia e, portanto, para o futuro isso pode prejudicar muito a economia dos entes subnacionais, dos estados, dos municípios. Por isso que a gente tem que continuar muito vigilante. Essa conquista do equilíbrio das contas públicas é uma conquista consistente, porém ela é dinâmica. Você tem que estar todo o tempo revisando suas projeções para garantir que o estado do Piauí permaneça com esse equilíbrio, honrando os pagamentos obrigatórios em dia, da folha dos servidores, até antecipando, dos fornecedores, e com capacidade de investimento, que é para isso que um governante é eleito, para poder resolver as demandas do povo. Então, o governador Wellington Dias tem que ter recursos para resolver questões de rodovias, sistemas de abastecimento d'água, melhoria da infraestrutura das escolas, dos hospitais, equipamentos para a segurança pública, enfim. O Estado tem que ter capacidade de investimento. Por isso que o equilíbrio das contas públicas é uma prioridade dessa gestão. Mas como homem do planejamento, o senhor já deve ter feito um certo balancete desse ano de 2021 e também as projeções para 2022. Não, nós estamos no melhor momento fiscal da história do estado do Piauí. O menor endividamento da história, a maior capacidade de investimento com recursos próprios da história. O próprio Piauí ainda a todo vapor em 224 municípios, obras nos mais diversos segmentos. Portanto, a situação fiscal, como eu disse anteriormente, é consistente, positiva, honrando os pagamentos obrigatórios em dia e ainda tendo capacidade para investir. O que a gente tem que ficar vigilante é com relação ao futuro. Por isso que realmente a gente critica de forma enfática essa política macroeconômica do presidente Bolsonaro, que muito contribui para essa situação de desemprego elevado, de volta da inflação de 2 dígitos, alimentos, é o preço da carne, do arroz, do feijão, dos combustíveis, do gás de cozinha. Então o povo, principalmente mais pobre, sofrendo de novo com a carestia, além de estar com a sua renda comprometida, por causa desse cenário de desemprego, de subemprego, e, portanto, é uma preocupação que nós temos que ter. Nós defendemos um projeto completamente diferente, liderado pelo presidente Lula, pelo governador Wellington Dias, que acredita no planejamento, no investimento público, em colocar, como diz sempre o presidente Lula, o orçamento, o pobre dentro do orçamento, porque isso é importante tanto para diminuir a desigualdade, socorrer as famílias mais vulneráveis, mas também por uma razão econômica, né? Circula o dinheiro na economia, isso gera, aumenta o poder aquisitivo das famílias e é bom para todo mundo, inclusive para as classes mais ricas da sociedade brasileira. Portanto, é esse modelo que já deu certo no passado, que a gente espera resgatar muito em breve. Como presidente do CONFAZ, o senhor acredita que esse congelamento do ICMS em relação aos combustíveis, ele vai aliviar essa crise que tem afetado tanto o bolso do cidadão piauiense também? Na verdade, os governadores, os estados brasileiros comprovaram o que o próprio presidente Bolsonaro finalmente admitiu. A culpa do aumento dos preços dos combustíveis tem a ver com a Petrobras e não com a alíquota de imposto estadual, que não mudou nos últimos anos. E, felizmente, a população tem reconhecido isso, tem percebido que, enquanto o governo federal não encarar o problema de frente, não deixar de fugir das responsabilidades e assumir que o problema é a política de preço da Petrobras, que produz o petróleo e os derivados, gasolina, diesel, gás de cozinha, com o custo em reais, mas precifica, coloca o preço em dólar, em função do preço do mercado internacional, sem criar um fundo de equalização que amorteceria esses preços, essa oscilação de preço, e poderia diminuir
né, mitigar, reduzir esse problema que está afetando todo mundo. Todo mundo, inclusive a cadeia produtiva dos outros segmentos que usam transporte, usam combustível. Portanto, a gente realmente comprovou com essa medida que não tem nada a ver. Depois que os estados congelaram o PMPF, que é em cima do qual incide a alíquota de ICMS, que há muito tempo é a mesma, já teve 3 aumentos da Petrobras, para a gasolina, para o óleo diesel e para o gás de cozinha. Ou seja, ou mexe nessa questão que nós sempre alertamos, ou não vai resolver o problema e a população vai continuar sofrendo. O senhor e o governador anunciaram recentemente, né, um reajuste em relação ao salário dos servidores. Isso tem gerado uma grande expectativa, mas o senhor poderia já adiantar quanto seria esse aumento e essa fatia exata também dos recursos que serão destinados ao funcionalismo? Olha, primeiro garantir reajuste salarial em 2022 para todos os servidores do estado do Piauí. Todos. O valor que você pergunta, o valor exato, está sendo discutido pelo governo do estado. A equipe da Fazenda, que eu lidero, apresenta as projeções de receita e de despesa, por isso essa preocupação com o ano que vem, como será o comportamento das receitas do ano que vem, que depende do comportamento da economia. Portanto, nós temos que fazer essa projeção com muita cautela e das despesas, para poder ter um espaço fiscal em que possa haver o reajuste. Em cima desses números, o governador decide quanto ele vai comprometer desse espaço fiscal, que vai aparecer nas projeções da Fazenda, com o reajuste de servidores. Mas o fato é que todos os servidores, de forma isonômica, receberão aumento salarial em 2022. Secretário, como que o senhor tem acompanhado também o andamento, né, da execução dessas obras do próprio Piauí, na região litorânea, que são encaminhadas aqui pela Secretaria da Fazenda, junto do senhor? Como é que estão as previsões em relação às obras específicas da planície litorânea? Bom, primeiro destacar que todo o recurso para a execução do próprio Piauí está em caixa do governo do estado. Portanto, o problema mais difícil, que é obter os recursos para fazer as obras, já está superado. Qual é o desafio agora? Superar, vencer a burocracia. Do momento que o governador autoriza uma obra, que o secretário de Fazenda e de Planejamento autoriza o orçamento, você tem passos a serem dados: projeto, licitação, contratação, execução, fora os problemas que podem ocorrer no meio dessas etapas. Então, tudo aquilo que foi pactuado nas visitas que fizemos a todos os municípios da planície litorânea serão efetuados. Algumas obras andam mais rápidas, outra mais lenta, mas todas serão executadas. Pavimentação asfáltica, por exemplo, da Avenida São Sebastião em direção ao Portinho, uma obra histórica para Parnaíba, importante, será executado. O exemplo também do acesso ao Porto de Luiz Correia, já praticamente concluído. Recuperação asfáltica de várias ruas ali de Luiz Correia, também obra já em andamento. Ali também Ilha Grande, um problema da água, que foi muito reclamado da nossa visita, já foi encaminhado e resolvido em boa medida. Várias obras inconclusas, também nesses municípios da planície litorânea. Então, tudo está acontecendo na velocidade que é possível, respeitando os normativos legais, mas buscando acelerar essa burocracia para que a obra realmente aconteça.